Bom dia a todos de novo. Obrigada por estarmos aqui. Eu confesso que eu estava saudades, que eu não fiz o mês passado, já estava sentindo falta. O objetivo aqui é fazer um resumo maior, né, só dos principais pontos em termos de cenário, até porque vocês estão recebendo aí os inputs do Lívio e do Dan, e aí focar na parte do asset allocation, ou seja, como essas visões de cenário se refletem na nossa visão por classe de ativo, com alguns estudos mais técnicos de valuation que a gente faz aqui na TAG. Então, começando a falar, né, da pandemia, a gente sempre começa por aí. Então, o que a gente tem, né, primeiro esse número do Brasil de novos casos, a gente apresenta uma melhora, né, bem perceptível, né, depois de um longo período aí que a gente implementou uma pseudo-quarentena, mas você observa como o comportamento do Brasil é diferente de outros países, né? Então, em geral, outros países sobem, implementam um lockdown, que é lockdown mesmo, e aí desce, né, muito rapidamente. Isso aconteceu recentemente, inclusive, com o Uruguai, que era um dos casos mais graves, né? Outros países da América Latina também, Hungria, Portugal, o mundo costuma reagir assim e o Brasil não, né? O Brasil tem uma certa resistência às estruturas de lockdown, mas por uma reação aí, não se sabe quanto que é vacina ou quanto que é evolução do vírus mesmo, a gente conseguiu inverter a curva, está num período relativamente mais tranquilo. No mundo, o que chama atenção é que a América Latina continua sendo epicentro, né? Então a gente tem países como Colômbia, Argentina, o próprio Chile, né, que tem uma vacinação bem avançada, ainda se torna relevante. Portugal começa a acelerar, Reino Unido. Então a gente tem dois efeitos, né, grandes acontecendo. Primeiro, a América Latina ainda resiliente. A variante Delta chegou no Brasil e tem algum impacto, mas acho que aqui são mais questões locais da região mesmo. Variante Delta que veio da Índia, né? Só lembrando. Mas a gente também começa a ter a Europa pressionando. Então, o Reino Unido já é o sexto país em termos de novos casos no mundo. A Holanda entre os top 10 também. A gente vê Portugal aqui que estava nas mínimas, voltando a acelerar. E outros países também já com alguma pressão, né? O que é interessante é que quando a gente observa, né, a relação de morte, esse quadro é bem diferente. Então, os países com a vacinação mais avançada não aparecem como destaque aqui nos números relativos de morte. A gente tem que acompanhar, porque tanto Estados Unidos quanto a Europa, né, começa a aumentar, e eram regiões que já tinham praticamente tirado, né, as questões de restrição, principalmente dos Estados Unidos, né, já tirando máscara, assim por diante. Os números subiram de uma semana para outra 40%, depois voltaram a acelerar, né, acima de 40% também na semana seguinte, e a gente vem observando, né, porque se tiver que retornar para um cenário de lockdown nessas regiões desenvolvidas que já estão com a vacina mais avançada, é um risco para o cenário econômico e perspectivas aí de recuperação do segundo semestre. Outro ponto, né, que a gente acompanha é o Chile, né, que tem uma vacinação muito avançada, né, é um dos principais países no mundo, mas ele também é destaque em termos de morte, né, diferente do que a gente vê com o Reino Unido, Portugal, né, ou Estados Unidos, ele se destaca aqui quando a gente acompanha isso pelo número de mortes. Outro ponto interessante, só para reforçar a questão da vacinação, a diferença, né, a gente espera sempre 2 a 3 semanas entre o número de um novo caso para o número de óbito, né, para se concretizar. Então, as curvas têm um shift, né, tem uma defasagem. E a gente vê que, nesse caso, os dados do Brasil de óbito vêm desacelerando tão rápido, ou mais rápido ainda, do que os de novos casos, né? Então, esse fluxo não está relacionado ao número de novos casos terem diminuindo. Na verdade, a perspectiva maior é que seja já fruto da vacinação, que descomprime a internação e reduz o número de óbitos. Então, o Brasil, né, acelerou muito em termos de vacinação. A gente vê que 50% da população adulta, né, já tomou pelo menos uma dose, 20% totalmente imunizado. A gente passa a acelerar bastante em relação ao ritmo global, né? O mundo está aqui embaixo e a nossa ritmo, né, a nossa tangente passa a ser bem maior nas últimas semanas. A gente conseguiu atingir um pico, né, de 2 milhões de doses por dia, e aí reduziu porque a gente não tem estoque o suficiente, na verdade, para a segunda dose, né, para manter o ritmo que a gente chegou aqui a bater, né, chegou a bater uma média móvel de 1.400.000, né, foi o máximo, mas a gente chegou até um pico de 2 milhões por dia, que puxou a média móvel,
mas aí percebeu-se que a gente não tem estoque para a segunda dose nesse ritmo, porque agora começa a acelerar, né? A gente teve um começo bem lento da vacinação, e agora aquelas vacinas que dependem de 3 meses aqui para a gente tomar vão aumentar bastante o ritmo em segunda dose. Então, aqui as perspectivas do cronograma de entrega, né? A fonte é o Ministério da Saúde mesmo. A gente tem uma previsão de número de doses aí para o próximo semestre, mais ou menos de 400 milhões de doses. Então, 2 milhões de doses por dia, né, não é o suficiente para a gente manter o ritmo até o final do ano. A gente tem outras, né, que podem chegar, né, tanto mais doações da Janssen, as vacinas aí próximas do vencimento, como outras que ainda estão em tratativa, mas a gente deve manter esse ritmo que a gente está hoje, não conseguir acelerar muito em função disso, principalmente para manter a segunda dose. Passando para falar para o mundo, né? A gente tem 3 grandes temas, sendo que eu acho que o segundo é o principal grande tema, né? Muito forte de novo esse mês, com a aceleração da inflação. Então, a recuperação, né? O que a gente tem é uma recuperação constante, perspectivas bem positivas para o crescimento dos países desenvolvidos, mas os países emergentes sofrendo mais. Então, já fazendo um parênteses, a perspectiva de crescimento do Brasil é acima dos seus pares emergentes, e o choque do ano passado também foi menor, fruto de não posso dizer excesso de estímulos, né, mas um volume de estímulos maior do que o que foi feito em outros países emergentes. Mas muito claramente, né, o que a gente observa aqui nos PMIs, né, que a Europa está acelerando bastante, né, então lembrando aqui acima de 50% indica expansão, né, e o ritmo aqui, né, trimestre contra trimestre mostra uma aceleração bem intensa na Europa, na região da Europa, enquanto a China, né, já não está mais naquele seu pico de recuperação, principalmente quando a gente olha serviços, Estados Unidos também muito forte, e as demais regiões sofrendo um pouco mais, né? Então, quando a gente olha aqui Brasil, esse é o setor de serviços, manufatura a gente já está bem mais avançado, né? E os outros países, né, desenvolvidos, subdesenvolvidos ou emergentes, de uma maneira geral, bem para trás. A gente vai falar bastante de inflação e das retiradas de estímulos, que são os 2 grandes riscos que a gente está acompanhando agora. Não riscos necessariamente, mas eu diria que talvez tendências, né? Porque a inflação retornando para o alvo não é necessariamente ruim, principalmente quando a gente olha a Europa e um pouco Estados Unidos, que há muito tempo não vinham colocando as inflações no alvo, né? O risco é o impacto disso para a taxa de juros. Então, quando a gente olha para o crescimento, né? A recuperação dos Estados Unidos está bem acentuada. A gente tinha começado no final do ano passado, a perspectiva é que a economia americana crescesse alguma coisa entre 5% e 6%. Hoje já se fala de um PIB acelerando 6% ou 7%, é muita coisa para uma economia no tamanho dos Estados Unidos. E ela encosta na China. Então, se vocês lembrarem, né, um dos grandes temas que a gente discutia é o quanto a China ia acelerar em termos relativos os Estados Unidos ou as maiores potências globais. E agora a gente está tendo uma revisão um pouquinho para baixo da China, né? A gente já fala sobre isso um pouquinho, enquanto os Estados Unidos seguem acelerando num ritmo bem mais rápido do que se esperava. A Europa, uma perspectiva entre 4 e 6, na verdade, né? A maioria aí alguma coisa entre 4 e 5, mas já tem gente projetando a Europa crescendo na casa de 6%, que também é um crescimento muito forte para a região. O que a gente observa nos Estados Unidos, né? A expectativa é que no final do ano já tenha passado todo o efeito do Covid, né? Realmente uma perspectiva bem, digamos, acentuada de recuperação, acelerando ainda mais aqui no segundo trimestre, então não diminui o ritmo de aceleração, enquanto a China a gente está com preocupações aí mais, digamos, relevantes, né? O Lívio tem alertado a gente que a situação da China não está fácil, até porque, né, eles já não estão, né, eles já passaram essa curva aqui, né, da recuperação pós-Covid, lá controlou a pandemia muito mais rápido do que aqui, obviamente, né, eles são grandes exportadores, né, então eles sentem a crise global também, então isso volta a acelerar, mas eles estão passando 2 grandes temas locais. O primeiro é ainda o superendividamento da economia, principalmente ali com o que eles chamam do shadow banking, né, apesar desse número Banco das Sombras, esse nome aí, Banco de Sombras, é um nome que assusta. O shadow banking nada mais é do que o mercado de capitais, como a gente conhece aqui. Então, todas as debêntures, notas promissórias, assim por diante. Talvez mais nota promissória do que debênture, porque é a parte do mercado que não é regulado pelo governo.
E isso, na verdade, como é um mercado extremamente, né, reprimido, digamos assim, a grande parte do sistema financeiro é controlada pelos bancos públicos, o shadow bank ele acaba se tornando, às vezes, de uma natureza que não é tão saudável, né? Que é aquele um título de crédito que compra outro título de crédito de outra companhia, vai criando estruturas robustas, difíceis de você regulamentar, e que aí estão causando um superendividamento. De fato, esse é um tema que a gente trata desde antes, né, da pandemia, mas recentemente a gente teve 2 fintechs aí quebrando, precisando da atuação do governo, e esse voltou a ser um tema que o governo tem falado, discorrido sobre a necessidade de colocar mais controle. Semana passada eles diminuíram o compulsório, né? Então, para dar uma tranquilizada nesse superendividamento, o que é uma medida bem atípica para a China, né? Você reduzir o número de garantias para a economia que está muito endividada, geralmente eles aumentam o controle, mas para dar uma aliviada ali, principalmente no que está acontecendo nos mercados internos. Além disso, eles estão com o processo de regulamentação das empresas de tecnologia e também de mineração de criptomoedas, né, de bitcoins e assim por diante, que a China é forte na parte de mineração, que é onde você tem perspectivas maiores, até efetivas, de crescimento econômico, do que na moeda em si. Perdão, tá frio aqui na casa. Então, eu chamo tudo isso para falar da forte desaceleração do crescimento do PIB ano contra ano. Até aí tudo bem, né? Você tem desaceleração dado que você vem, né, de um período de pandemia. No primeiro trimestre a recuperação é forte, depois não. Mas o que nos chama a atenção é a gente ter, né, um número menor aqui para o ano contra ano do final desse ano do que do ano passado. 4,8 é um crescimento baixo, aqui é year over year, né, ano contra ano. Para a China, né, um pouco preocupante nesse sentido. O cenário do Lívio, né, que esse BBG é de 5 e 5,5 no segundo, no terceiro e quarto trimestre. É baixo para um crescimento chinês. O mundo ainda não está exatamente atento a isso, mas se a gente tem a China desacelerando bastante, volta a ser uma preocupação para o crescimento global. Então, resumo da ópera, tudo indo bem, tudo indo bem na economia dos países desenvolvidos, mas com riscos de uma desaceleração. O que esse tema, né, aqui, que é o outro ponto que a gente vai falar mais para frente, trouxe, né? Primeiro, eu vou hiperacelerar, vou ter inflação. E aí, né, o presidente do Fed, né, o Powell e outros membros também, Atlanta, assim por diante, começaram a falar, pessoal, vocês estão tão preocupados com os juros, mas antes de subir juros, lembrem-se que a gente tem que passar por um tapering, né, que é o oposto do quantitative easing, é quando você faz a retirada dos estímulos. No quantitative easing, né, os governos fazem uma recompra de ativos, né, então compra ativos, né, a taxa, né, digamos, não exatamente o mercado, e injeta a liquidez no mercado. Quando ele faz esse processo oposto, né, ele tem que começar a emitir títulos, né, recuperar ali o seu endividamento e aí recompor tudo isso. E aí lembrando que dessa vez foi feito diretamente com o Tesouro, né? Então, o processo de tapering, só para vocês lembrarem o que isso significa, quando começou o tapering nos Estados Unidos pós-crise de 2008, a gente teve 2009 ano maravilhoso, 2010 tudo bem, 2011 começa o tapering, né? De 2010 para 2011 foi quando a Europa quebrou, quando a gente teve a crise dos PIGs, foi o segundo grande choque aí para a economia, na verdade, né? Para a Europa foi bem pior 2011 do que 2008, mais constante, né? 2008 foi um choque muito rápido, mas na Europa foi mais duradouro, que foi justamente quando você reverte o processo de hiperliquidez no mercado, você precisa começar a enxugar essa liquidez. Todo mundo estava com os investimentos muito longos, né? A gente tinha empresas, fundos, endowments extremamente alavancados, né? Porque a gente tinha as perspectivas de crescimento muito baixa, como a gente tem hoje, em processos de muita falta de liquidez mesmo. Então, o que o Fed tem feito, né, está começando a se alinhar também com o discurso esqueci o nome do FMI, ex-FMI, que agora está no Banco Europeu, falando, olha, a gente vai ter que passar pelo tapering, não é agora, a gente vai avisar com antecedência, mas antes de juros a gente tem que começar a reverter os pacotes de estímulos. E aí isso colocou, né, um certo receio de fato, depois eu volto aqui, né, um certo receio de fato com volatilidade, com investimentos, com impacto nas expectativas de retorno, mas acalmou a parte de juros. Então, o mercado começou a projetar que para 2022 eu vou começar a ter um processo de retirada de estímulos, mas para os juros ficaria só para 2023.
até pelo discurso do Fed. Aí vem a inflação e muda um pouco essa perspectiva, né? Antes da gente falar de inflação, vale reforçar que também a proposta, né, que antes era um super pacote de infraestrutura do Biden, acho que ele foi muito assertivo, muito, assim, né, realmente ágil mentalmente, um político muito ágil. Ele transformou o que era, né, um super pacote de infraestrutura da campanha do Biden para um pacote, uma proposta bipartidal do Senado, né? Então os democratas e os republicanos, que também não são bobos, tinham minoria no Senado e no Congresso, falaram, deixa eu também, né, me apropriar disso, né, desse grande pacote aqui de investimentos de 2,3 trilhões, né, e transformaram nesse programa Build Back Better, né? Então se fala, né, de Made in America. O discurso todo é você trazer realmente a industrialização, o desenvolvimento de volta para os Estados Unidos através dos pilares, né? Primeiro, o pilar de ESG, né? Então, continua sendo, né, o Made in America, assim por diante, investiu na ciência. Então, continua sendo, né, toda a parte de energia limpa e assim por diante, né, como pontos principais aqui na hora que você passa saneamento, infraestrutura, né, todo o impacto aqui de social e principalmente environment, né, governança não necessariamente como parte do pacote, mas entra aí nesse tema, e toda a parte de fato, você desenvolver a indústria e infraestrutura para permitir uma evolução da América, né? Então, o combate à guerra comercial se torna muito mais um incentivo à economia local do que uma guerra em si aberta. Esse pacote, consequentemente, como passa, né, pelo Senado, vira um pacote bipartidal, ele está sendo bem revisado. Então, essa é a proposta original. Essas partes ESG devem perder um pouco de peso, né, com a atuação dos republicanos, mas a gente não sabe mais exatamente quais serão os setores que vão ser melhores impactados, né? Essa é a diferença do que a gente tinha aí da perspectiva anterior. E aí, consequentemente, né, falando sobre tudo isso, a gente tem inflação. Esse dado traz o dado de maio, não traz o dado de junho, mas o dado de junho que saiu essa semana trouxe de novo uma elevação bem acima, né? Esse é o pico aqui da inflação do Core CPI, que até então não aparecia com aceleração, bem acima do alvo do que tinha de expectativa. Toda a discussão, e aí a gente tem, né, uma coleção gigantesca, né? Tem os inflacionaristas e os que não são inflacionaristas, né? O tema do reinflation tem sido o tema mais discutido de uma forma acadêmica mesmo, né? E toda a discussão essa discussão, né, de inflação, ela é pontual, porque os setores que vêm acelerando ao longo dos últimos 2 meses são setores que foram muito afetados pela pandemia e agora com o processo de reopen, né, a gente tem o trend aí, reflation e reopen, e agora com esse processo aí, né, de reabertura, é natural que esses setores façam um recap de preço. Então, você tem carros esse mês, foram um grande destaque, que ficaram extremamente, né, defasados, obviamente, como aqui, né, um dos setores mais avançados. Mês passado a gente teve passagens aéreas acelerando, consumo de comida fora de casa, então são setores realmente que são muito impactados pela pandemia, que são os que puxam e deslocam totalmente o CPI. Quando você olha os núcleos, né, que é esse dado aqui, mais, né, diferente, mais estacionalizado, você observa que é um comportamento bem diferente, né, bem abaixo ainda da meta dos 2% ao ano de inflação, que é a meta americana, né, que você vê que já tem um pico, de fato, que sai um pouco disso. Então, resumo da ópera, né, a gente tem uma tendência maior agora de atribuir essa aceleração da inflação de uma forma mais disseminada, não só nos Estados Unidos, mas isso acontece no Reino Unido. Se a gente olhar a dinâmica que aconteceu aqui, a gente começou com uma perspectiva muito parecida. Recap de preço, eu não tenho, né, contágio, é muito específico da pandemia, eu tive uma desaceleração, uma inflação que chegou a ser negativa em alguns países, e aí eu retomo isso um ano depois. Não é exatamente o que a gente está vendo nesses dados mais recentes. Essa discussão continua, mas o mercado não está comprando exatamente uma subida de juros no curto prazo, mas voltou a colocar um pouquinho mais de pressão no médio prazo, ainda nesse prazo de 2023 a 2024. É um risco a gente passar pelo que está passando aqui. A inflação começar a acelerar muito rapidamente, e aí tanto a discussão de tapering quanto de juros antecede. Isso é um risco, inclusive, para o nosso principal call local, que é o call, né, de inflação, né? A gente está bem
overalocado aí nos títulos públicos indexados à inflação, porque se a gente tem uma subida do nível de juros global, isso pressiona toda a nossa estrutura de juros aqui também. Então, os pontos principais para a gente acompanhar no mundo são esses: retirada de estímulo e uma aceleração tão rápida que traga muita inflação. Então, voltando agora para falar de Brasil. No Brasil, a gente tem um pouquinho mais de temas. A gente começa falando de política, né? A CPI do Senado, ela até então, né, estava um cenário mais só de pressão no ambiente, tornando o presidente, né, numa situação que já vinha mais fragilizado, numa situação mais crítica. Esse final de semana, especificamente, né, depois até acabei de escrever aqui o cenário, a gente vê que a turma de Brasília ficou um pouco mais preocupada com as questões envolvendo aí as declarações, principalmente das Forças Armadas. Então, não achamos que tem risco de impeachment, de fato, no curto prazo, mas uma guerra maior entre os poderes, uma situação maior de estresse, principalmente com o avanço desses novos pontos surgindo aí em relação à corrupção, podem sim tornar a situação bem mais delicada do que estavam até então. Por enquanto, a gente só acompanha em termos de volatilidade também, mas é um ponto aqui para a gente absorver. Está bem próximo mesmo, inclusive procurando conversar com algumas pessoas próximas aí à parte das Forças Armadas e assim por diante. Só para lembrar, a gente teve na sexta-feira passada uma declaração do presidente da Força Aérea, na verdade, né, não foi do Comando do Exército, mas criticando muito a atuação da CPI, falando que poderia intervir para garantir, né, as forças, as isonomias dos poderes e assim por diante. Um discurso, digamos, antidemocrático, né? Foi visto como um discurso antidemocrático. E aí o presidente do Senado reagiu, né, falou de uma forma bem dura, e a gente tem aí agora uma guerra que começa a história, né, de ontem. A diretora da Precisa, que é uma das empresas de medicamento, se recusou a falar, conseguiu um habeas corpus, e um dia antes ela tinha sido chamada pela Polícia Federal a depor, então ela se torna, né, sai da posição de testemunha para de vítima, ela não é obrigada a falar. E aí a gente tem o Senado pressionando o STF para garantir que as pessoas falem. Resumindo, a situação pode, de fato, ficar bem mais tensa ainda em relação a essas recentes aí declarações de corrupção. Os dados de inflação a gente vai falar bastante, né, porque a gente segue com uma perspectiva de inflação bem acima da meta desse ano e bem não preocupante no sentido, né, de que ela tem uma tendência natural de reversão à média, mas um cenário que talvez a gente precise pôr mais juros do que o mercado está considerando hoje nas perspectivas. Falando ainda do Bolsonaro, a gente teve uma piora grande da avaliação dele, né? Então, os 30% fiéis se mantém. Esse número é o que torna a probabilidade de impeachment baixa. É muito difícil se imaginar um país sem ter um grande alinhamento, né? Porque acho que não existe interesse nenhum em a gente passar por um outro processo de impeachment. Realmente seria um desgaste muito grande para o país. Mas com 30%, né, de aprovação fiel, é muito difícil você imaginar um governo sendo deposto, né? Pelo contrário, a gente pode entrar nesse ambiente político muito tenso, né? Guerra, manifestação, né? Guerra política, assim por diante. Então, a perspectiva de impeachment é baixo, mas a piora do ambiente político ela é significativa. E aí, os dados de atividade de emprego, a gente já fala um pouquinho mais, que resume-se em recuperação sem emprego. Endividamento público, com a melhora da receita, as perspectivas foram bem boas, né? Então, a gente tem aqui uma inversão da relação, né, do endividamento, porque a gente tem um pouco do crescimento melhor do PIB, mas principalmente porque a inflação ajuda no lado das receitas, né? Então, seu endividamento, em geral, já é dado, a grande parte dele é pós-fixado, pré-fixado, né, não indexado à inflação, ao câmbio. Então, consequentemente, quando melhora ao meu lado da receita por conta da inflação, a gente teve uma queda natural aí do endividamento público e líquido, né? São essas duas diferenças, revertendo aqui a trajetória de uma forma natural. Consequentemente, nossos dados do endividamento da dívida pública também melhoraram bastante, né? Eles chegavam lá a 104 e agora estão equilibrando aqui no 96, um dado muito melhor do que a gente tinha. O que é ruim? Não converge. Esse é o ponto principal e a nossa extrema fragilidade fiscal. A relação de dívida PIB pode fechar em 82% no final desse ano,
não chega mais a 100% na perspectiva, chegou a chegar aqui a 105, né, 10 pontos básicos de diferença, mas ela não estabiliza, né, é uma dívida que só cresce. Tem ações efetivas de controle de gastos para reverter essa curva, a gente fica numa situação muito crítica lá na frente. Falando do que a gente tem de impacto, né, a gente tem a fragilidade, está no fato de que a gente tem uma abertura, né, para gastar em todos os itens relacionados à pandemia, mas que inclui infraestrutura, gastos sociais, auxílio emergencial, né, que já foi para 44 mais 20 agora, os dados do Pronamp, que são empréstimos à empresa, e assim por diante. Então, a gente já tem um gasto extra-teto aprovado de 130 bi. A parte boa, né, que como melhorou bastante a nossa arrecadação, déficit primário, né, quanto eu perco aí em relação ao PIB, quanto aumenta a minha dívida pública esse ano, melhorou bastante. Então, a gente fecha aí com 2,4%, isso já chegou a ser 6%, há um ano atrás era a previsão, né, para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem uma fragilidade fiscal, principalmente porque essa porta está aberta. Então, quanto pior o ambiente político, maior a tentação, né, para eu ter gastos além do previstos, que eu posso encaixar aqui nessa portinha, digamos assim, e impactar ainda mais o nosso endividamento, né? Esses são os pontos de fragilidade. O emprego, a situação está bem crítica, na verdade, né? A gente atinge a máxima de 14,7 recentemente. A gente interrompeu um processo de recuperação natural, que era dos informais, que aumenta muito durante a pandemia para o emprego mais formal. Então, o que a gente tem de crescimento, né, tá aí, principalmente na informalidade ainda, né, pouca coisa daqui para frente de emprego formal. E a gente tem uma população ocupada, né, ou seja, tem muita gente que não está procurando emprego. Então, nosso desemprego está alto, mas se você considerar quem ficou de fora do mercado de trabalho por conta dos auxílios, esse dado ainda é pior. Então, é muito difícil a gente imaginar um país crescendo bastante sem emprego, né? Então, tem espaço para recuperação? Tem, mas ele para ali na frente, que é o que a gente viveu aí, né? Desde 2016 era o nosso grande desafio, o nosso grande gargalo, e daqui para frente isso continua ainda pior. Então, o resultado disso... Perdão, pessoal, nossa, congelando aqui no meio para parede, tô parecendo gripada, mas não é. Aí depois vou para o escritório, o pessoal me expulsa. Fecha a aparência, a gente tem uma renda, né, em relação ao pré-pandemia ainda bem abaixo, né? Quando a gente considera os efeitos do governo, que nesse caso eram maiores há um ano atrás, né, tem uma queda de menos 2,7%, e quando a gente considera aqui, né, o crescimento sem, né, a renda habitual, sem os estímulos, a gente sai de uma base bem menor do que a gente tinha lá atrás. Falando então em termos de inflação, aqui é a notícia mais preocupante, né? A gente tinha conversado no mês passado, né, colocou no cenário, que a gente enxergava a inflação acelerando bastante até aqui um pico, né, de meados de agosto, mais ou menos, julho e agosto, que era mais ou menos agora, onde a gente esperava que isso começasse a reverter, né? Ou seja, no ano contra ano, no acumulado de 12 meses, a gente está em 8,7%, dado recente, na verdade, 8,4%, né, a perspectiva era que chegasse até 8,7%, mas agora a gente tem novos fatores que estão causando pressão. Então, só para lembrar a história da nossa inflação. A gente começa com um grande choque de alimentos por conta do cenário global, né? Então, a gente tem as commodities alimentícias no mundo disparando e principalmente em dólar, né? A gente tem um impacto muito grande em toda a cesta de alimentação, né? Alimentação em domicílio, não fora de casa. Inclusive, é uma coisa que está começando a acelerar só agora no cenário parecido com o que a gente vê nos Estados Unidos. Mas a primeira grande tendência, né, foram alimentos, que foi absurdo, né, porque alimentos têm um peso grande na inflação, e a gente tinha preço da carne bovina subindo mais do que 50% de um ano contra o outro, insumos, né, todos os grãos, assim por diante, é o primeiro fator de pressão de aceleração. E aí o que a gente falava? Esse é um cenário global, né, consequência da pandemia, ele não está se disseminando, né, não é um componente inercial da inflação. Mas logo depois começa uma pressão maior em todos os bens considerados tradables, né? Que são aqueles que você consegue comprar em outro país. Consequentemente, o preço é dado pelo cenário global e é impactado pelo câmbio. E a gente começou a ter uma aceleração em uma série de cadeias de bens tradables, né? Desde informática, que teve uma hiperaceleração, mas outros bens também, né, de consumo aí.
menos não duráveis, né, os bens não duráveis ligados aos tradables. Por fim, a gente agora entrou realmente no regime de disseminação, né, para as outras parcelas dos núcleos, onde a gente tem um componente de inflação mais inercial. Então, o preço de alimentação começa, né, a se disseminar para a alimentação fora de casa, o preço das commodities metálicas começa a acelerar para os bens aí semiduráveis, geladeira, fogão, assim por diante, né, carro. Tudo isso você começa a ter uma disseminação e aí tem uma pressão inflacionária mais disseminada. E mais recentemente ainda, a gente tem um impacto dos monitorados, né? O que aconteceu com os preços monitorados. Para vocês terem uma ideia, no mês passado esse número era 9,6. Eu até coloquei ele aqui, está escondido atrás, mas era 9,6 o que a gente tinha de acumulado em 12 meses nos monitorados. Agora só esse componente está com 13,6. E aí a gente observa, né, que se disseminou para todas as parcelas, né, os preços livres e os monitorados, colocando essa pressão. Esse dado 8,1 ainda não tinha saído a divulgação do IPCA anterior, que ele puxou para 8,4. E aí aqui esse dado é o mais interessante. Quando a gente vê a média dos núcleos, né, que retira alimentação, energia, combustível e algumas outras coisas muito fora, a inflação ainda está bem dentro da meta, né? Isso é núcleo do próprio Lívio, né, que ele faz um cálculo mais apurado e é constante, tá? Não é para casa. Por que esses itens saem? Porque esses itens, na verdade, não impactam juros, né? Não faz sentido você conter, né, aumentar juros para conter o preço da tarifa vermelha da energia, que depende do regime hídrico. Então, quando a gente olha núcleo, é o que depende de fato da aceleração da economia, que faz sentido você subir juros para conter, e o que não depende de política monetária, que não depende tanto do impacto de consumo, juros, aceleração. Então, quando a gente olha esses dados em termos dos núcleos, não é nem de longe preocupante, tão preocupante quanto a gente enxerga o IPCA acumulado. Mas a questão é essa tendência, né? Então, a gente tem vindo uma forte aceleração sem perspectiva de reduzir. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a perspectiva é que até setembro a inflação acumulada em 12 meses chegue em 9,4. Então, tenho falado isso há bastante tempo. A nossa visão é que vai desacelerar até 7,1, né? Então, 7,1 na média, né? Isso se a gente não tiver bandeira vermelha. Então, né, lembrando o ponto da energia elétrica, aqui, gás, energia como um todo, né, também se tornou o principal fator de pressão recente. Isso porque agora que a gente passou para o regime de bandeira 1, sendo que a recomendação dos técnicos tinha sido colocar bandeira 2. Se eu adiciono bandeira 2, em novembro e dezembro, que foi o que aconteceu ano passado, esse 7,1 ele acelera mais ou menos em mais 0,6, 0,7. Ou seja, eu posso ir muito facilmente para 8% no fechamento do ano do IPCA. E aqui, parentes, para todas nós começarmos num plano de ação, a gente tem 8% de IPCA, com uma Selic acumulada no média no ano de 4,6, talvez chegue a 5. Então, a gente sai de menos 3 do juro real. Por isso que eu tenho conversado bastante com vocês para desde já, né? Contem com a gente, vamos pensar se a gente escreve alguma coisa, começar a falar conselhos, bater meta atuarial de inflação mais 4, mais 5 no ano em que a inflação fecha 8 e a Selic média é 4,5, né? Um desafio que não fecha a conta, assim, né? A gente tem que sair de CDI mais 7 na média para a gente conseguir pagar essa conta. A menos, quem sabe, tomara, né, a bolsa dispare daqui para frente, outros ativos também disparem. Não é simples o nosso desafio. Na verdade, daqui para frente, eu realmente acho que a gente tem que começar a fazer um pouco, né, dessa campanha de conscientização, que é um ano extremamente desafiador para os fundos de pensão. O interessante, né, que quem conversou com a gente política o ano passado, a gente já falava um pouco sobre isso, né? Olha, a gente vai ter uma perspectiva de menos 2 de juro real. Então, você tem que montar a política, né, olhando para o horizonte de atingir essa meta em 3 anos e não correr mais risco, porque você tem um ano de juro real negativo e aí você vai sair tomando um monte de risco. Não, né? Você tem que contar que esse ano não dá para bater meta por essa conjuntura que a gente está vivendo aí de recuperação econômica e juros em patamares estimulativos.
fechei esse grande parênteses, acho que a gente pode fazer, né, uma live, um vídeo só sobre isso, para falar dessas preocupações, mas esse é o ponto principal da nossa discussão e consciência. A inflação acumulada em 12 meses vai para 9,4. E a Selic está longe de atingir. Então, fechando o cenário macro, né? Perspectivas aí para a Selic, né? No ano, né? A gente já comentou aqui, fim do período acima de 6,5. O que significa isso, né? O Lívio tem revisado, e eu concordo com ele, que é melhor o Banco Central subir mais os juros logo esse ano para controlar um pouco a inflação, principalmente a projetada para 2022, que já começa a escapar, e aí sim a gente pode ter um cenário mais preocupante. Então, possivelmente, a gente já revisite a Selic para o final do ano de 7,5%, um crescimento do PIB de 5% e o IPCA, como a gente comentou, de 7,1%, sendo que pode fechar aqui facilmente em 8%, né? Os riscos, a assimetria é mais de alta. Câmbio, muita incerteza, abro o coração para vocês, é onde eu e o Lívio a gente mais diverge, não só eu e o Lívio, né? O mercado inteiro, onde tem sempre mais incerteza no câmbio. Eu acho que o impacto do diferencial de juros é maior, então pode acabar abaixo de 5, ele acha que é menor e que deve acabar oscilando aqui nesse 5,20 com 5,40. E os dados do crescimento do PIB bem positivos, né? Como eu comentei, quando a gente compara com os países desenvolvidos, a gente não fica muito para trás, fica em linha com a Europa, melhor do que os outros países emergentes. Então, o que isso impacta em termos de preço, né? Aqui a gente comentou o efeito aí do reopen reflation, né? O grande trade global para esse segundo semestre. Inclusive, eu vou divulgar uma lista de artigos bem interessantes que eu li das perspectivas do segundo semestre. Então, quando a gente fala... Desculpa, gente, dá um caos aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Então, quando a gente fala de perspectivas de crescimento, né, nesse trade, aqui é os resultados até hoje, bem otimistas para os ativos de risco, né, isso é o que a gente tem até agora, e a parcela aí dos títulos, né, ligados, né, tanto aos mais protetivos como ouro, assim por diante, mas principalmente a renda fixa impactada pela abertura de juros negativo. Daqui para frente, o que a gente espera? Né, vindo um cenário de tapering, já começa essa discussão, um pico de volatilidade. O VIX está nas mínimas de novo, né? Então, a gente tem uma volatilidade muito baixa. Se a gente começa a ter o cenário de subida de juros e tapering, a gente pode ter uma invertida nesse cenário. E aí começa a se ver, né, que ativos vão performar melhor daqui até o final do ano, quando a gente fala né, de um cenário aí mais restritivo, apesar da forte aceleração de crescimento, né? Então muda um pouco esse tema e aí a gente tem visto uma tendência bem diferente para o segundo semestre do que a gente surfou no primeiro semestre para o mercado global. Falando em termos de moeda, é sempre interessante ver como o comportamento do real mudou completamente, né? Quando a gente puxava esse gráfico mais longe, se vocês lembrarem, o real, né? Ele estava muito sensível, né? Então qualquer estresse, qualquer abertura que a gente via, né, de outro país, o real ia pior, né? Crise na Turquia, o real desvalorizava mais. Problema no México, o real se desvalorizava mais. África do Sul, todo estresse que tinha em qualquer moeda, o real sofria mais. A gente já conversou sobre isso, como o real ser utilizado como, né, é uma moeda aí de trading, assim por diante. Deixa eu ver se eu também. Sim, temos feito proteção para as bolsas internacionais, mas a gente reduziu bastante a nossa posição. Já falo mais sobre isso, vou chegar aqui, que eu preciso acelerar para a gente terminar para as 10 e ter tempo de conversar e a gente fala mais. Então, falando do câmbio, a discussão do diferencial de juros, né? Então a gente observa aqui que o mais recente, de fato, é que pesou o diferencial de juros, e aqui, como isso tem acelerado e como, né, tem um impacto grande, apesar de que se a gente observa aqui essa alta recente, é muito mais o risk-off de países emergentes pelo problema na China do que, de fato, o nosso diferencial de juros. Então, é bem difícil saber, a gente segue quietinho nesse cenário de tanta incerteza aí para o real, principalmente, neutros em termos de hedge, né? Então, isso significa que a gente mantém o ponto neutro aí da política de investimentos na parcela de exposição cambial. E o máximo possível em offshore, apesar da gente estar aqui. Mas o nosso cenário offshore muda. Então, a gente reduziu o nosso call para a Bolsa Americana. Já respondendo, esse mês a gente fez uma redução, porque a gente enxerga, né? Vamos lá, o que acontece com a Bolsa Internacional. A gente primeiro teve, né, uma recuperação da Bolsa Europeia com a Nasdaq ficando bem para trás. Depois a gente tem um recap da
Nasdaq, que está um pouco relacionado com a fraqueza, digamos, ou fragilidade das empresas, né, principalmente da China. A gente vê a China desacelerando, o que também coloca pressão sempre nos países emergentes, lembrando que a Ásia é 65% do MSCI Emerging Markets e o Brasil 8,9%. Né? Então, a perspectiva para a China é o que acaba influenciando muito mais a perspectiva para os mercados emergentes, e essa queda recente acho que está muito mais atrelada a isso, né? Dá para ver fortemente a correlação aqui na Bolsa Brasileira e na Bolsa Asiática, né? Está muito mais relacionado a isso do que a CPI propriamente dita, né? Então, a gente sempre se ilude um pouquinho com isso. E aí, mostrando, né, que depois a gente tem um recap do S&P 500. E essa trajetória do S&P 500, ela não é simples, na verdade, né? Ela está relacionada a uma rotação de setores, então uma busca do que a gente fez aqui também, né? Tá, agora eu já tenho várias empresas que se recuperaram bem, as minhas queridinhas de tecnologia andaram, né? Mas não tanto, eu vou buscar empresas com perspectiva de crescimento de valor, né? Olhando factoring, né? O investimento sistemático em valor. De fato, isso fez com que empresas que tenham ficado para trás aceleraram. Então, a gente enxerga que agora que a gente fez esse segundo grande movimento aí de ações, né, o ambiente fica mais incerto com tudo isso que a gente vem falando de tapering, juros, assim por diante. A gente optou por reduzir a nossa visão para a Bolsa Americana, que significa que a gente está um pouquinho over em estoque e um pouquinho aí abaixo do ponto neutro das carteiras, né? Fizemos proteção para as nossas carteiras de pessoa física, as nossas carteiras aí de fundos de pensão, a gente preferiu reduzir, aumentando aí o que a gente chama, né, dos alternatives. Então, aqui, né, a gente comentou o ciclo do valor, né? Então, o que é basicamente isso? Né, eu tinha uma grande aposta aí nos ativos de tecnologia, que são considerados growth, são empresas que já são caras, né, mas que... Ai, perdão, gente. Já estão caras, mas que o crescimento dos earnings continua muito acentuado, enquanto as empresas que o valor estava descontado tinham ficado para trás. Aí, mais recentemente, vejam que esse gráfico ele é bem longo, né? Então, isso aqui parece pouco tempo, mas não é. Né? Growth estabiliza e até cai, enquanto o valor faz um recap aqui, justamente por isso. Opa, peraí que eu tenho ações aqui que ficaram para trás, né? Com o reopen, com a recuperação da pandemia, revisita os portfólios, e tem sido também outro grande tema do primeiro semestre, essa volta do velho, né, para os portfólios. E aqui é outra perspectiva interessante, que é o quanto, né, o aumento da inflação, consequentemente dos juros, né, tem impacto negativo no valuation das ações, né, se torna menos atrativo investir em bolsa quando tem um cenário aí de inflação e de juros acentuados. Falando de bolsa local, vou até parar para falar um pouquinho mais com calma aqui, que o tema é bem interessante. A gente continua com a mesma tendência, né? Que tendência é essa? Uma perspectiva, né? Esse aqui é o Bloomberg Estimated Earnings Per Share. Então, a expectativa média de todos os analistas da Bloomberg, né? Esses dados são bem alimentados, porque os analistas ganham prêmios, né? Tem toda, tipo, um pouco um cenário importante aí da turma do sell side, né? As perspectivas que eles imputam na Bloomberg, né? Então, isso é considerado muitas vezes como métrica de avaliação dos analistas. Então, esse número é bem alimentado. Então, quando a gente olha o que aconteceu com a perspectiva do lucro por ação das bolsas da empresa, as empresas da bolsa, é um pouco absurdo. Né? Se a gente olhar só, a bolsa brasileira está barata, 10 vezes preço-lucro. Mas por que está barata essa bolsa subiu tanto? Né? Se a gente tem uma recuperação tão grande aqui do Ibovespa mesmo, que é essa curva. Né? Porque eu tenho mais do que, né, 30% a mais ou 50% a mais de ganho do lucro por ação na bolsa do que eu tive em 2019 inteiro. Esse número ali causa um desconforto, né? Ou seja, nos próximos 12 meses, o meu lucro por ação vai ser 50% maior do que foi em 2019. E esse é um case totalmente relacionado ao cenário de commodities internacionais. Então, quando a gente olha todo o setor de materials, né, pela classificação da Bloomberg, que entra Vale, Gerdau, Uzi Minas, toda a cadeia aí relacionada, né, a commodities de uma forma geral, não só mineração, mas tratamento desses dados, a gente vê uma perspectiva de lucro absurda. Então, quando a gente coloca, né, não só o curto prazo, mas esse é o de longo prazo, né, long term
earnings expectation da Bolsa, a gente também observa, olha a média e a nossa perspectiva, né, para os próximos, isso é trimestre, então são 5 anos. A nossa perspectiva para o lucro dos próximos trimestres é do dobro da média, né? Então, o que a gente tem embutido no preço, e não acho que esteja errado, é só quando a gente olha a Bolsa entender que alguns setores, que é essa análise aqui que a gente desenvolveu, eu faço com o Overlay, né? Então, a gente desenvolveu alguns setores então, uma perspectiva de crescimento do lucro por ação absurda, né? Muito acima da média. Então, que setores? Setores de energia, de utilities, né? Principalmente esse que eu comentei, os materials, enquanto a indústria tradicional fica para trás. Curiosamente, tecnologia, né? Que tem uma ótima perspectiva, né? No Brasil a perspectiva é baixa também, mas também é destaque negativo. E os financials, né? Que apesar de sofrerem, sempre é um setor com uma perspectiva de lucro mais alto, voltou a ter uma recuperação recente. Então, alguns setores, de fato, a gente está vivendo o que aconteceu no S&P, né? Uma perspectiva de crescimento de lucro por ação muito grande, que depende daquele cenário de China. Então, o que a gente tem feito, né? Uma rotação no nosso portfólio, né? A gente conversou com vocês, está incluindo aí 2 fundos mais small cap, que não é para ser small cap, mas justamente capaz de identificar ações, né, que sejam em setores, mas ações com uma alta perspectiva de crescimento de lucro, mas que já não estejam com valuations caros, né, que não sejam concentrados nesses cases específicos. Porque o nosso mercado é muito concentrado, tem alguns gestores muito grandes, e as ações queridinhas estão com uma relação preço-lucro muito alta, né? Então, quando a gente está falando, aqui é o earnings mesmo, mas esses setores, né, eles têm perspectiva de 20, 30 vezes preço-lucro, até mais. A gente abriu o Magazine Luiza de novo. O Magazine Luiza continua com uma relação preço-lucro de 140. É a mesma coisa que a Amazon, assim. São ações que estão muito caras, né? Então, o que a gente tem feito é buscar empresas menores, assets menores, com alta capacidade de stock picking, que consigam encontrar empresas também com uma perspectiva de crescimento de valor, né? Ou que seja crescimento de earnings, né? Mas uma perspectiva de retorno mais elevada, mas com capacities menores, né? Então, são empresas, na verdade, menores, mais concentradas, por isso a gente rodou um pouco o nosso portfólio, colocando esses fundos. Falando agora da renda fixa, a gente ganhou um fôlego para a renda fixa internacional, né? Então, os índices internacionais, né, são esses 2 primeiros aqui, sendo que o vermelho é o high yield, né? Então, chegou a sofrer um pouquinho no começo do ano, depois ganhou um fôlego adicional, a gente já vai ver que as mínimas estão os resultados estão nas mínimas históricas, enquanto aqui a gente tem, né, o IPCA, a parcela indexada ao IPCA, performando super bem, os juros abriu um pouquinho no resultado aqui de junho, então aqui ele fica melhor que o CDI, mas não pega todo o carrego da inflação que a gente comentou, mas também positiva para o mercado de crédito. Então, internacional, né, aqui a turma Emerging Markets abre um pouco, high yield, né, especificamente mercado americano como proxy, também fechou mais bastante, e todas as taxas internacionais nas mínimas históricas. A gente continua bem negativo com a renda fixa internacional também. O que a gente tem, né, que alguns títulos, a gente tem essa relação de aumento de duration dos países, né? Então, quando a gente vai vendo o que está acontecendo nos ETFs, nos benchmarks, né, as taxas caindo muito, ao mesmo tempo em que eu tenho aumento de duration, né? Então, a gente tem um risco aí bem grande para essa parcela, e aqui também o impacto que o tapering pode trazer, né, para essas taxas aí dos títulos, principalmente os títulos, né, que você começa a ter um movimento, né, de colocar mais papel no mercado, uma vez que você fez a recompra, agora você vai devolver, as taxas abrem. Então, renda fixa tradicional global, a gente está negativo, a gente só gosta mais dos gestores mais ativos, que podem, inclusive, operar vendido e assim por diante. Brasil, mais um fechamentozinho, né? No ano a gente já está falando aí de 20 bips nos títulos de primeira linha, isso acontece em todo mundo, mas a gente tem uma elevação das emissões. Então, essas taxas, né, poderiam ter fechado muito mais, dado que a gente tem a perspectiva, para vocês lembrarem, é o prêmio CDI mais pré-crise, né, crise de crédito, que não necessariamente depende da pandemia, era alguma coisa na casa de 0,4 a 0,5 para os AAAs, né? Chegou a ser menos que isso. Hoje a gente está falando de 1,70. 1,70 no DI+, né, principalmente com o DI subindo, é um excelente carrego, né? Por que a gente acha que a taxa está se sustentando nesses patamares?
porque apesar da gente voltar a ter mais demanda, né, para os fundos e ativos, o pipeline de emissões está acelerando bastante. Então, isso é ano contra ano, o que faz com que esse equilíbrio se mantenha, né? Acho que a gente ainda tem espaço para fechar mais as taxas, mas com o pipeline bom de emissões, isso se equilibra. Então, cenário global, né? A gente prefere no Brasil o high yield, né? Onde a gente continua tendo prêmios bem interessantes, mas também gostamos do high grade, né? Estamos neutro, que entre um e outro a gente prefere o high yield. No internacional, a gente está under. Emerging markets, acho que tem oportunidade, mas entre comprar um emerging market, né, um bom fundo local, a gente prefere ficar num bom fundo global. E soberano é global, né, que é títulos federais, não tem atratividade nenhuma para a gente agora. Juros, né? Então, para encerrar aqui a nossa discussão, o que a gente está vendo no mercado de juros? Esse é um cenário que a gente projetou para casar com a curva, né? Então, uma ferramenta que a gente tem na Bloomberg fala, bom, que altas estão embutidas na curva de juros. Então, a gente tem mais duas de 100, sendo que aqui, na verdade, está entre 75 e 100, né? A expectativa embutida na curva seria uns 83, mas várias altas aqui, na verdade, até abril de 22, né? Desculpa. É isso. Então, a gente teria até abril de 22, altas de 0,25, estabilizando aqui a Selic no que seria um 8. Quando a gente olha para a curva, né, para chegar no 9,5, que é o que tem lá na ponta longa da curva, teria que ter outros aumentos. Mas aqui a gente classifica como prêmio de risco de longo prazo, né, normal. Essa diferença daqui para frente é o quanto eu espero de prêmio, né, por ter mantido títulos mais longos no meu portfólio. O que chama atenção, né, com essa mudança de discurso aí da equipe, né, que saiu da última ata, que aumentou a perspectiva do mercado para mais um aumento de 100 bips, né, a gente viu que a curva intermediária abriu, então isso é de um mês atrás, isso é mais recente, né, inclusive com uma semana, que a gente vê que não mudou praticamente nada, mas a gente teve, né, uma barrigadinha aqui no intermediário, mas o longo prazo segue muito estável, né. Qual que é o risco? Né? O Focus ainda fala de 6,5 esse ano e 7,5 ano que vem. Não fala desse 8 que a gente está vendo aqui, o Lívio acha esse 8 um cenário bem provável. O mercado percebendo, né, que o Banco Central precisa subir mais juros mais rapidamente, a gente pode ter mais uma abertura aqui no intermediário. Por outro lado, no juro real, né, a gente não tem visto isso. E aí a gente tem conversado isso com vocês, né, da importância da gente ter aumentado o NTNB no portfólio. A gente começou esse movimento mais ou menos em maio, né, foi fazendo aos poucos, porque é o único ativo com essa inflação que a gente está vendo, só fazendo uma conta, né, a gente espera de 0,5 a 0,60, 0,70 de inflação ao mês nos próximos 2 meses também, né? 2, 3 meses. Então, isso dá uma inflação de 6%, né, ao ano, analisada para esses próximos meses. É um call tático de proteção. Né? Não é que a gente está fazendo tático, vou operar a curva de juros. Não, meu passivo é ligado à inflação. Eu estou vendo a inflação subir dessa maneira. O que a gente fez foi aumentar a parcela dos títulos indexados à inflação. Lembrando que a NTNB do IMAB, a 2030 a 2035, está pagando mais ou menos inflação mais 4. Então, a gente tem um fechamento da diferença do longo para o curto, né, do 30 por 1, porque o juro curto subiu, né, amém, mas ainda um prêmio, né, bem acima da média histórica. Então, essa inclinação de 3%, né, do curto para o longo, aqui a gente está falando do 4,5%, né, mas se permanece nos outros, é uma inclinação ok. Ou seja, se a gente acha que o cenário de juros daqui a um ano, né, já com a Selic tendo subido, a inflação tendo se controlado, ele está correto, o prêmio que eu tenho está ok. Né? Por que eu estou falando isso? Porque quando o prêmio piora, a inclinação do longo para o curto, quando piora as perspectivas do país. Então, o risco para essa aposta é ótimo, eu ganho o carrego da inflação, mas os juros, a curva de juro real abre. No pré, a gente acha que tem chances dela abrir um pouco mais, principalmente no intermediário, mas no juro real, não, né? Se o meu prêmio do que é o juro real está razoável, né? A menos que a gente tenha esse cenário, por exemplo, que a gente comentou dos Estados Unidos, tendo que subir muito os juros. Aí o nosso juro real do Brasil tem que ir para outro patamar. Não sendo o caso, com a perspectiva que a gente tem do fiscal hoje, né, que é melhor do que o que a gente tinha lá atrás, a gente espera o quê? Estabilidade da curva de juros, então oscilando nesse patamar, alonga mais ou menos em 4,5, e um carrego muito forte da inflação. Por isso a gente interrompeu e inverteu
um processo que a gente vinha fazendo de redução das NTNBs, né, que a gente começou nas políticas ao longo do ano, e aí em maio a gente começou a fazer esse hedge aí, o que tem sido bem assertivo, dado esse cenário que a gente estava falando para o Brasil. Chama a atenção que começa a descolar um pouco a perspectiva para 2022. Aí sim a gente pode ter, como eu falei, um cenário pior, principalmente para o pré, não tanto para o juro real. Porque o Selic pode não parar em 8, né? Existe essa possibilidade real com esses dados que a gente está vendo de inflação. Está falando de 8 e pode ser que não pare por aí. Então, né, estamos aqui over na parcela de juros, né? A gente fez essa alteração aí, como eu comentei, de maio para junho, mantém. E aí, para encerrar, alternatives. Alternatives, a gente fez um ajuste, que é muito mais um ajuste, digamos, filosófico do que real. A gente tinha under em multimercado, mas, na verdade, o que a gente percebeu é que, estruturalmente, a gente foi revisitando as políticas para incluir, né, mais ativos de liquidez, mais ativos ilíquidos, né, private equity, fundo imobiliário e assim por diante, na parcela de estruturados. Mas agora a gente enxerga que esse cenário que a gente está vivendo hoje, Selic um pouco maior e as estratégias que a gente gosta para os multimercados, né, os descorrelacionados, long e short, junto com alguns bons macros, já nos colocam aí nos pontos neutros da política, né? Então, a gente, na verdade, revisitou por perceber que hoje a parcela de alternatives, tanto pessoa física quanto fundo de pensão, ela é mais ampla, o que naturalmente reduziu a parcela de multimercados de uma forma estrutural, mas o nosso call, né, visão para multimercado agora está neutro, né? Não é uma visão negativa, como quando a gente tinha CDI a 2, né? Você pagava 2,20, no CDI a 2 era um ambiente bem mais desafiador. Bom, pessoal, acho que é isso, 10 e 2, né? Falei um pouquinho mais do que eu gostaria, mas abro para as perguntas e vou ler aqui com calma para a gente voltar.